Série sobre liderança em situações extremas com Silvio Celestino, da Alliance Coaching. Neste segundo bloco, o tema é a postura e os conhecimentos necessários para que um líder possa lidar com essa situação. Silvio, quais são então esses conhecimentos que o líder precisa ter? Sem dúvida, o conhecimento principal, o líder tem que ser capaz de lidar com as suas emoções e lidar com as emoções dos seus liderados. Esse é um aprendizado fundamental para que o líder, no meio de uma situação de emergência, ele possa agir. Em um contexto extremamente adverso, o líder ele tem que entender que muitas vezes ele vai ter que ser coercivo, ou seja, ele vai ter que obrigar que certas situações ocorram e para isso ele precisa ser capaz de ter um grande domínio emocional para que ele possa, primeiro, se comunicar e agir de acordo com o que é necessário para tirar a empresa de uma situação de adversidade. Um segundo elemento fundamental que ele precisa ter conhecimento, principalmente nos casos em que você tem uma emergência acontecendo dentro da organização, é você saber quais são os procedimentos que devem ser executados para sair de uma situação de risco. Então, um fator fundamental dentro da empresa é o preparo de todos os profissionais e inclusive do líder de como fazer para agir diante de uma situação de emergência. Não importa se é um incêndio, se é um acidente, se é uma pessoa que teve um ataque cardíaco, mas é fundamental que o líder ele saiba como agir nessas situações. Por quê? Nesses momentos, devido à emoção que ocorre, mesmo que você tenha os procedimentos treinados, as pessoas podem não ter condições de executar o procedimento por conta das emoções. Por isso que ele precisa conhecer como que as pessoas lidam com as suas emoções e como ele mesmo lida com as emoções. Eu conversava uma vez com um engenheiro de voo de uma companhia aérea, e ele me explicava o seguinte, que na eventualidade de uma emergência grave no avião, por exemplo, fogo na turbina, os procedimentos dentro da cabine, eles são executados declarando-se o que deve ser feito. Se porventura o piloto não conseguir dominar a sua emoção, executar os procedimentos da forma como deve ser feito, qualquer pessoa dentro da cabine pode assumir a execução dos procedimentos. Ou seja, muitas vezes os líderes têm um grande domínio emocional no momento em que tudo está calmo. Mas na hora que ocorre a emergência, ele não tem esse domínio. Então, ele tem que prever isso também. Ou seja, se ele tem que fazer um tratamento emocional? Não necessariamente. Ele pode simplesmente chegar à conclusão de que, olha, nos momentos de crise, quem vocês devem seguir não sou eu, é aquela pessoa que tem melhor domínio emocional do que eu. Mas isso requer um enorme autoconhecimento? Um enorme autoconhecimento. E esse é um fator fundamental da liderança. Quer dizer, o líder ele deve estar sempre preocupado com o seu autodesenvolvimento para que ele possa gerir situações cada vez maiores, cada vez mais críticas, como é uma situação de emergência. Então, o treinamento de liderança, ele tem que prever também esse lado, digamos assim, psicológico do líder. Quando você faz o coaching com uma pessoa, ou seja, o treino para formar uma pessoa em liderança, você deve olhar o líder como um ser humano completo. Ou seja, você não pode imaginar que o líder deixa de ser ser humano pelo fato dele estar na frente de outras pessoas. Muito pelo contrário, você deve ser capaz de olhar cada uma das dimensões dele e auxiliá-lo a desenvolvê-los de forma tão equilibrada quanto possível. Esse equilíbrio é mais ou menos como o equilíbrio que você deve obter, ou que você obtém quando você está andando de bicicleta. Se você olhar, é como se cada uma das dimensões humanas fosse um dos raios que liga o eixo da bicicleta ao aro da roda. Então, se um dos raios tiver fragilizado ou quebrado, a bicicleta inteira trepida. É por isso que para você liderar não basta você ter o conhecimento intelectual da liderança, ou seja, aquele conhecimento que você obtém em livros. Você precisa exercitar e você precisa desenvolver todas as áreas das questões humanas relacionadas, por exemplo, com o domínio da emoção e com sua capacidade de fazer com que ela não afete as suas ações e principalmente a sua fala no momento extremo, no momento de adversidade. O treinamento dessas qualidades, dessa postura do líder, ele serve também para aqueles profissionais que trabalham em empresas de menor porte, pequenas e médias? Olha, ele não apenas serve como, principalmente numa empresa de menor porte, o líder ele tem que gerir, ele tem que se envolver com muito mais temas, às vezes, do que o líder numa grande empresa. Por quê? Porque ele não tem toda aquela quantidade de pessoas para dar o suporte naquilo que ele precisa. Então, assim, é fundamental que o líder, mesmo em organizações médias e pequenas, ele tenha uma preocupação com o seu autodesenvolvimento, porque isso vai gerar condições de que ele tenha um desempenho maior. Tá certo, obrigada. No terceiro bloco da nossa série, o aprimoramento que advém de situações extremas.